Fala galera, hoje é dia de Cidadão em Comum. É uma história nacional do Universo Guará, escrita e desenhada por Pedro Ivo, lançada no Almanac Guará em 2021. Cidadão em Comum é uma história de super-heróis, mas super-heróis brasileiros, deixando tudo realmente muito mais próximo da gente. E aqui você percebe que histórias de super-heróis são legais, até acontecer com você. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com especialistas discutindo num programa de TV sobre a possível existência de um super-herói na cidade de São Paulo. O Dr. Omar Nasser, psiquiatra, diz que isso é falso, e a ufóloga Isadora Barbosa acredita que é real. O cidadão em comum, como vem sendo chamado, foi visto diversas vezes pela população, mas os especialistas têm opiniões diferentes sobre a veracidade desses relatos. Enquanto isso, num ônibus pela Grande São Paulo, um assalto é impedido por ele mesmo, o cidadão em comum. O seu nome é Kaliel, e ele acaba com aquele ladrão com um soco, emitindo um raio de energia das mãos. E num clarão, ele simplesmente desaparece. Pouco tempo depois, Kaliel estava na sua casa, conversando com Éder, o seu amigo com quem divide o apartamento. Éder fica incomodado das notícias estarem falando sobre o cidadão em comum e como ele foi avistado mais uma vez, agora num ônibus da cidade. Mas para Kaliel estava tudo bem, ele parou o assalto e salvou o dia. Mas as coisas não eram bem assim. O tal assaltante, chamado de Zika, escapou da custódia da polícia e matou 2 pessoas com uma chave de fenda na fuga, entre eles um policial. Kaliel escuta isso nas notícias e se culpa pelas mortes, dizendo que vai atrás dele até encontrá-lo. Pelas ruas da Cracolândia, Zika foge abalado e confuso com o que viu no ônibus, e ele corre até o antigo barracão onde morava. E sem noção de nada, ele mata a mulher com quem vivia ali, dizendo que ela estava aliada com o Satanás. O caso do assalto ao ônibus, que terminou de forma misteriosa, está sendo investigado por 2 detetives, Érico Loschiavo e Juca. Ao entrevistar as testemunhas do assalto, Loschiavo descobre que cada um tem uma teoria diferente sobre o que aconteceu. Ninguém sabe ao certo o que era aquela luz, e alguns dos relatos parecem até impossíveis de serem reais. Loschiavo e Juca discutem também sobre a fuga de Zika e temem que a responsabilidade das mortes caia sobre a polícia. E então eles decidem visitar uma das testemunhas no hospital para tentar descobrir mais sobre o que aconteceu. No hospital, a testemunha relata coisas impossíveis, como luzes saindo das mãos do homem que impediu o assalto. E os detetives saem do interrogatório desconfiados, sem saber no que acreditar. E no meio dos seus pensamentos, Loschiavo esbarra num homem misterioso. Enquanto isso, depois de assassinar sua própria companheira, Zika liga para sua mãe pedindo ajuda e a sua bênção. Ele precisa de dinheiro para voltar para casa e para sair dessa vida de drogas e crimes, mas ela se recusa a ajudar. E no meio daquela ligação, Zika vê outra figura misteriosa surgindo bem na sua frente. Enquanto isso acontece, Kaliel estava conversando com a sua mãe, que percebe que tem algo de errado com o filho. Então ela diz que era bom ele comer um pouco de beterraba para ajudá-lo na saúde. Mas essa conversa é interrompida porque Kaliel tem um vislumbre do estado atual de Zika e fica abalado. Depois de dizer para sua mãe que estava tudo bem então, ele sai apressado dali. Kaliel reflete sobre o uso dos seus poderes, poderes que ele nem sabe muito bem quais são. As únicas coisas que ele sabe é que um dia percebeu que podia voar e depois que podia emitir rajadas de energia pelas mãos. Ele ainda está tentando se entender enquanto decide atuar contra o crime em São Paulo. Kaliel então vai até as ruas da cidade encontrar um homem chamado Klaus, um morador de rua misterioso que também possui poderes telepáticos.
Esse era o homem que surgiu na casa de Zika há algum tempo. Foi por isso que Kaliel viu através dos seus olhos a situação de Zika. Kaliel acredita que Zika deve ser punido pelos seus crimes, e Klaus questiona se isso iria resolver alguma coisa, ou apenas fazer Kaliel se sentir menos culpado. Klaus fala com Kaliel sobre os privilégios de classes e como a vida de crime nem sempre é uma escolha, mas uma consequência. E Zika pode ser morto a qualquer momento, até mesmo pela polícia. Enquanto isso, Losquiavo e Juca avaliam um retrato falado do tal cidadão em comum, mas eles são interrompidos ao escutar que a polícia encontrou a casa de Zika. E Losquiavo recebe a ordem de acompanhar a prisão para que os outros policiais não matem Zika como vingança pelos assassinatos. No meio da conversa com Klaus, Kaliel percebe que a polícia encontrou Zika e então ele vai para interferir. Losquiavo chega no local da operação e assume o controle, mas já era tarde demais. Ele ouve tiros e corre para o apartamento de Zika, e chegando lá, ele vê um clarão de luz e depois alguns policiais em estado catatônico e nenhum sinal de Zika. Naquele programa de TV, os especialistas continuam falando sobre acontecimentos bizarros, inclusive sobre um relato antigo e suspeito de uma queda de meteorito pouco antes do aparecimento do cidadão em comum. Mas o Dr. Omar acha que isso é só uma teoria da conspiração. Um pouco mais tarde, Eder chega na sua casa e encontra compras na cozinha, inclusive com beterrabas, e ele acha isso muito estranho. Mas antes de qualquer coisa, ele é surpreendido por alguém que o impede de falar e pede para que ele não grite. Ao se virar, ele vê Kaliel, que conta para Eder o que aconteceu no barracão de Zika. Depois de conversar com Klaus, Kaliel foi até Zika e o encontrou prestes a ser executado pelos policiais. Ali, Kaliel lutou contra eles para evitar isso, tomando cuidado para não matar ninguém. E então ele saiu de lá levando Zika, que estava agora amarrado e amordaçado num dos quartos da casa. E agora Kaliel não sabia direito o que fazer. Kaliel pretende entregar Zika para a polícia com a condição de que ele não será executado. Mas Eder diz que esse plano nunca vai dar certo. O que eles não sabem é que de longe os dois são observados por um homem misterioso. Por causa do fracasso na operação, Losquiavo é repreendido pela sua chefe, mas ele tá sem entender o que aconteceu com os policiais naquele barracão. Por isso, ele começa a pesquisar notícias sobre o cidadão em comum, mas ele parece meio afetado, e não só com isso. Quando, de repente, Losquiavo recebe uma ligação de Juca, contando que a testemunha do hospital retirou seu depoimento, o que era muito suspeito. No dia seguinte, Eder limpa os ferimentos de Zika no seu apartamento, e depois pede para que Kaliel desintegre aquelas evidências com os seus poderes. Então eles assistem uma reportagem. Losquiavo falava sobre a tentativa de captura de Zika. Ele fala sobre o corpo de uma jovem encontrada no barracão, e diz que não pode dar mais detalhes. Então Losquiavo se junta com Juca para conversar sobre as câmeras de segurança que registraram o assalto. E Juca informa que todas as imagens simplesmente desapareceram. E no meio dessa conversa, Losquiavo deixa cair um saquinho com drogas. Juca vê aquilo e fica preocupado, tentando conversar com um amigo sobre isso. Isso faz com que Losquiavo se irrite, dizendo que está tudo sob controle, e ele vai embora para tentar falar mais uma vez com a testemunha do hospital que retirou seu depoimento. Mas ela não o atende. Quem o atende é a avó da garota, que dá a entender que ela provavelmente foi ameaçada e subornada para retirar o que tinha falado. No caminho de volta para o seu carro, Losquiavo vê passando por ali aquele homem misterioso que ele esbarrou no hospital e acha muito estranho essa coincidência, então começa a persegui-lo. Losquiavo vai atrás dele numa perseguição de carro e ele liga para Juca tentando pedir ajuda. Mas nesse momento, o homem misterioso simplesmente aparece no banco do seu lado, dentro do carro de Losquiavo, como se ele tivesse se teletransportado. E com a surpresa e o choque disso, Losquiavo bate e capota o carro. E antes de desmaiar, Losquiavo vê o homem misterioso colocando um pacote do seu lado.
Pouco tempo depois, Juca aparece no hospital para buscar Losquiavo, que saiu do acidente só com alguns arranhões. Mas Juca confronta sobre o grande pacote de drogas que foi encontrado ao seu lado no acidente. Losquiavo diz que aquilo foi plantado no seu carro e conta a história do homem que surgiu do seu lado. E Juca diz que isso são alucinações causadas pelas drogas. Mas dessa vez ele vai acobertar o amigo e não vai entregar Losquiavo, mas Juca vai ficar de olho nele a partir de agora. Assim, ele o deixa no seu apartamento. Enquanto tudo isso acontecia, Kaliel deixa Zika desacordado no seu apartamento e diz que tem uma coisa para resolver, deixando Eder para que tome conta das coisas por ali. O problema é que em pouco tempo depois que Kaliel sai voando pela janela, Zika desperta. Nesse momento, o cidadão em comum aparece na casa de Losquiavo querendo conversar. Só que o policial reage e antes de Kaliel poder falar qualquer coisa, Losquiavo atira. É nesse momento que Kaliel descobre um poder que nunca testou e nem sabia que tinha: invulnerabilidade. O problema é que, no mesmo momento, no apartamento de Kaliel, Zika consegue se soltar das suas amarras. Losquiavo liga para Juca, o chamando para voltar até ali, mas ele é interrompido por Kaliel, que se levanta do chão sem ferimentos. Assim, os dois lutam até que o policial se rende. E assim, Kaliel consegue explicar o motivo da sua visita. Ele avisa que vai entregar Zika numa das delegacias da cidade e exige que o mantenham em segurança. E quando Losquiavo escuta isso, ele apenas ri. O policial questiona a sua relação com Zika e se irrita dizendo que ele atacou 3 policiais a troco de nada. Nesse momento, Juca chega e Kaliel afasta Losquiavo e assim ele sai voando pela janela. Então, quando Juca consegue entrar no apartamento, eles avisam a central sobre a aparência do cidadão em comum e sobre a possível entrega do assaltante foragido. O problema é que quando Kaliel volta para sua casa, ele vê Eder caído, ferido e Zika já não estava mais ali. No hospital, Eder se recupera e diz a Kaliel tudo o que pensa sobre tudo aquilo e como ele foi irresponsável com tudo isso e como ele o colocou em perigo. Então Eder termina dizendo que não vai mais fazer parte dos planos de Kaliel. Chateado com tudo isso, Kaliel sai do hospital, mas 2 policiais que receberam a descrição do cidadão em comum, como a pele e as roupas, o veem e o interceptam, e eles o levam sob custódia. No carro, os policiais que apreenderam Kaliel conversam sobre o Losquiavo, dizendo que ele é hipócrita em usar drogas e denunciar um esquema de outros policiais. Além disso, comentam sobre como isso levou à execução da esposa de Losquiavo. Só que enquanto eles conversavam, Klaus se comunica mentalmente com Kaliel e diz para que ele se segure. Assim, Klaus possui a mente do motorista, fazendo com que ele pare o carro para Kaliel fugir. Enquanto no rádio, as notícias anunciam que Zika estava armado e fazendo uma mulher de refém na Catedral da Sé. E assim, o cidadão em comum parte até lá. Na Catedral da Sé, Zika mantém a refém, enquanto recita versos da Bíblia, dizendo que o cidadão em comum é o próprio Satanás, e ali, na catedral, ele não pode lhe fazer nenhum mal. Mas quem estava por ali observando tudo era aquele homem misterioso. Enquanto isso, no programa de TV, os especialistas discutem sobre a relação do caso Cidadão em Comum com casos onde houve especulação de interação de alienígenas com seres humanos. E o Dr. Omar continua discordando sobre a veracidade de qualquer um desses casos. Na catedral, Kaliel pensa em como vai agir para salvar aquela refém. Mas antes que ele possa fazer algo, aquele homem misterioso estava por ali e de uma hora para outra, Kaliel simplesmente cai na cobertura de um prédio. O homem misterioso vai até Kaliel, que estava incapacitado, e coleta uma amostra do seu sangue e começa a espancá-lo, dizendo que ele tem todas as respostas sobre os poderes de Kaliel, de onde eles vêm e o porquê ele tem isso. Esse homem também tem poderes e ele teletransportou um pouco de molho de pimenta para o pulmão de Kaliel.
por isso ele caiu. E isso foi só uma pequena amostra do seu poder. E ele ordena que Kal-El deixe essa história de cidadão incomum de lado. Isso tem que acabar. E ele tá ali para proteger a ordem natural das coisas. E a ordem natural diz que gente como eles não existe. Mas enquanto é golpeado, Kal-El vai reunindo forças e consegue reagir com um soco energizado de poder. E assim, aquele homem simplesmente desaparece. Enquanto isso, na frente da catedral, Losquiavo tentava negociar com Zika. Visivelmente abalado, Zika diz que ele se desviou do caminho da igreja e por isso o próprio Satanás foi até ele. E ele não tinha proteção nenhuma, porque além de tudo, ninguém dá chances para alguém como ele. Nesse momento, o próprio Kal-El aparece, dessa vez andando, sem máscara e ensanguentado. Ele chama então por Jonas, o nome real de Zika, dizendo que todos estão cansados ali. Ele sabe como é não ter chances e não entender direito o que está acontecendo. Mas aquela mulher está sofrendo ali na mão dele também, e ele não pode descontar o seu ódio nos outros. Kal-El pede desculpas a Zika e diz que se for para descontar em alguém, que seja nele. Mas só o próprio Jonas é quem pode interromper essa dor. A escolha é dele. Assim, Zika, Jonas, chora e solta a refém. Só que imediatamente ele continua recitando versos da Bíblia. Ele aponta a arma para sua cabeça e assim ele dispara. Então Jonas cai morto no chão. Losquiavo aproveita para dizer que o cidadão incomum estava preso, mas agora, recuperado e com os seus poderes de volta, ele simplesmente voa para longe dali. Eder viu tudo o que aconteceu pela TV do hospital, e agora ele volta para o seu apartamento. E quando chega, vê Kal-El ali, todo machucado. Kal-El diz que vai desistir de tudo. Tudo o que aconteceu ali foi por causa desses poderes, que ele nem sabe direito como conseguiu. A mulher refém, Zika se matando, o espancamento que ele sofreu de um homem misterioso, Eder machucado, é tudo culpa do cidadão incomum. Mas depois de ter visto tudo, Eder diz que não, ele não pode parar. Ele tem que parar de ser irresponsável e de tentar fazer as coisas sem pensar. Mas para isso, ele, o próprio Eder, vai estar junto. Ele vai ser os seus olhos e ouvidos. Assim, Eder e Kal-El vão trabalhar juntos a partir de agora. Um tempo depois, num escritório, a gente vê aquele homem misterioso olhando imagens de pessoas com superpoderes. Ou seja, existem mais. E quem tá ali com ele é o Dr. Omar Nasser, o mesmo que desacreditava todas as histórias da ufóloga no debate da TV. Ou seja, era tudo proposital. O nome desse homem misterioso é Isaac, e eles trabalham para prender pessoas com superpoderes. Eles precisam, como ele disse antes, manter a ordem natural das coisas. E ele estuda todas essas pessoas que possivelmente receberam essas habilidades sem saber do espécime zero. Ou seja, foi ele quem apagou as gravações, quem subornou a mulher hospitalizada e quem fez de tudo para apagar as evidências da existência de um cidadão incomum. Só que a todo momento surgem novos seres. Como por exemplo, nesse instante que acontece um confronto em Paraisópolis entre a polícia e a população. E um homem imune a tiros defende os cidadãos. E nesse momento, um clarão aparece. O cidadão incomum estava ali transmitindo tudo aquilo para Eder. E juntos, eles ficam chocados ao perceber que existem outros como ele. Então esse era só o começo. E é desse jeito que termina a história. Cidadão Incomum tem 5 edições até agora, mas já se expandiu em vários outros lugares e mostrou que ainda tem muito mais para expandir por aí. O roteiro em si é muito bom, é envolvente. Não é o clichê de histórias de super-heróis que caem na porrada e pronto, acabou.
Aqui realmente tem uma trama bem desenvolvida, com personagens bem desenvolvidos e com espaço e pontas deixadas exatamente para mostrar mais deles no possível futuro. A narrativa é empolgante e tem um ritmo maravilhoso. É realmente uma história nacional de super-heróis que não perde nada em qualidade para as histórias internacionais desse mesmo estilo. Mas se tem um ponto um pouco mais baixo, para mim pelo menos, é a arte. Não que seja ruim, mas eu sinto ela muito simplista e sem tanto detalhamento. Mas não é um ponto negativo, e sim um ponto médio. Independente disso, a história em si compensa tudo com personagens carismáticos, com cenários nacionais como ônibus e bairros conhecidos de São Paulo, com questões sociais e mostrando como, se realmente existissem seres superpoderosos no mundo real, a abordagem seria bem diferente do que acontece nos quadrinhos mais tradicionais. Tipo, como você descobre se é à prova de balas ou imortal? Os dilemas morais e os inimigos e supervilões, com certeza tudo isso seria muito diferente. Em 2016, o Pedro Ivo lançou um livro pela editora Conrad, contado em primeira pessoa, que desenvolve mais o Kal-El, o cidadão em comum. Então, essa leitura extra é bem-vinda, mas não é necessário para entender o quadrinho aqui, lançado pela Guará. Serve mais como complemento. E falando de coisas extras, além do livro e do quadrinho, agora o universo de Cidadão em Comum está se expandindo. O spin-off Tito também já foi lançado pela Guará num single issue e futuramente nas próximas temporadas do Almanac é bem provável que tanto o Cidadão em Comum quanto o Tito voltem a aparecer. E além de voltar para o quadrinho, o Cidadão em Comum deve ter uma série em live action logo logo, lançada pelo estúdio O2, do próprio Fernando Meirelles. Para mais informações, inclusive sobre o Cidadão em Comum e sobre todo esse novo universo da Guará com mais histórias nacionais, você encontra no Almanac, que vai ter link aqui na descrição. E nesse final de semana de 4 e 5 de dezembro de 2021, a Guará vai participar dos eventos online da CCXP, então é uma boa dar uma passada nas lives para acompanhar as novidades. E o link para elas também está aqui na descrição. E para falar de outros quadrinhos desse gigantesco universo da Guará, isso é história para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.